Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Dandara Silva. Eu que sou mãe, empreendedora, esposa, mentora, consagrada de Aliança pela Comunidade Doce Mãe de Deus, estou iniciando esse projeto com o intuito de impactar vidas, de trazer para esse podcast profissionais que fizeram histórias e que hoje eles estão vivendo esse processo de uma forma mais madura porque foram pessoas profissionais que tomaram uma decisão, que disseram sim. E hoje eu trouxe uma convidada maravilhosa, minha mentoreada, que eu tenho muito orgulho dela, que é Andresa Lobato. Ela é mãe, empreendedora, enfermeira, uma profissional excelente, confio muito no trabalho dela. Andresa, seja bem-vinda ao podcast. Fala um pouquinho da tua trajetória, como é que você se encontrava, primeiramente, no ano lá de 2024 e a virada de chave que ocorreu ali em janeiro de 2025. Então, como é que a Andresa se encontrava naquele ano? Em primeiro lugar, obrigada, Dandara, pelo convite. Né? Estar aqui para mim é muito gratificante. Isso é uma forma de demonstrar o quanto foi importante o ano de 2025. E lá em 2024, né, eu estava bem assim, buscando algo que eu não sabia o que era, na verdade. Quando me formei, no meados de 2023, eu tinha aquela vontade de empreender, né? Eu já me formei com essa intenção, né? Mas sem saber qual o caminho que eu ia seguir ali. Então, eu terminei o ano de 2023 já com a vontade, né, de iniciar esse projeto. Então, eu terminei 2023 já com a minha marca Curapele, né? Então, mas foi só o início, né? E aí eu acabei indo para algumas outras situações e fui me perdendo um pouco ali no início de 2024, mas por um acaso, né, acabei encontrando você em algum momento desse momento que eu estava desanimada, sem nem saber o que é que eu ia fazer no ano de 2024, mas eu tinha certeza que alguma coisa eu tinha que fazer por mim, né? Porque a gente se dedica 5 anos de graduação, né? E a gente sabe o quanto é custoso, né? E não só a questão financeira, mas também de tempo, de dedicação, né? Isso eu já trabalhava, né? Com 2 filhos, então eu vi assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso me direcionar na minha carreira. O que que eu vou fazer? Eu vou empreender? Eu vou estudar para concurso? Eu vou trabalhar na rede privada? Mas nada disso era o que eu queria. E aí vinha aquele questionamento, né? O que que eu vou dizer para minha mãe e para o meu pai? Que eu não quero ir para a rede privada, que eu não quero fazer concurso, eu quero empreender. Porque na cabeça deles, né, e de muita gente, acha que isso daí é um hobby, né? Não é algo que vem realmente para somar e é aquilo que você deseja, né? Então, eu ficava pensando nisso, eu tinha essa crença. O que é que meu pai vai falar? Eu passei 5 anos da minha vida dedicada à enfermagem, né? Não só na graduação, mas eu já tenho uma longa caminhada dentro da enfermagem, né? Que eu sou técnica de enfermagem também. E aí eu ia dizer o que para o meu pai e para minha mãe. Então isso ficava muito martelando na minha cabeça. Então naquela época, quando eh, eu conheci você e assim foi aquela conversa tão espontânea, né? Tão boa, né? Que eu disse assim, rapaz, eu vou ver, né, o que é que dá esse evento, mais um, aí eu ficava pensando, é mais um evento de empreendedorismo, como é que vai ser? Eu não conheço ninguém, como é que eu vou sair de Recife para vir para João Pessoa? E meti a cara, né, e vim. E assim, antes, quais eram os sabotadores que surgiam na tua mente? Porque diante de todo esse cenário, com certeza eu vinha. E quais eram as palavras, assim, que Mas tinham muitos, né, eu lembro que você falava muito do medo. medo, cansaço, né, Que não vai. insegurança, eu achava que não era para mim, eu achava Por que quê? isso não era para mim.
Não sei, eu acho que era porque eu via que muitas pessoas davam certo e eu achava que eu não ia dar certo. Né? E não só. Muitas pessoas. Exatamente. E assim, aí vinham as questões, né? Eu já era uma mulher madura, né? O que as pessoas iam pensar, né? Então eu trazia isso muito dentro de mim, nos meus pensamentos, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Depois de tantos anos de enfermagem, agora, só porque virou enfermeira, acha que é melhor do que outras pessoas. Não, não é isso. Eu queria trazer dentro da minha profissão, né, para empreender e que eu pudesse não só transformar a minha vida, mas a vida de outras pessoas. Não só com o meu serviço, que eu faço com excelência, né, eu me dedico, eu tenho um conhecimento técnico, mas também levar a inspiração para outras pessoas, para que elas vejam que não é o fator idade, né, não é o fator porque já sou da área há muito tempo, que eu não possa alcançar resultados positivos. Hoje em dia as pessoas se prendem muito justamente com esse tipo de pensamento. Eu estou muito velha. É até esse termo mesmo que sim é utilizado. Eu estou muito velha para poder iniciar, não tenho mais idade para isso. E às vezes são pessoas que têm ali 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Então, assim, para começar. É. Só basta você se determinar, eu vou fazer isso aqui acontecer. Porque hoje em dia a gente vive em um mundo em que parece que você é rotulado. Sempre tem muitos rótulos, né? Não sei os rótulos. Então, se você decide, até assim, você está dentro daquela bolha e você decide furar essa bolha, consequentemente vêm os julgamentos. E às vezes a pessoa trava no meio do caminho. E acaba desistindo, né? Desistindo. E desiste. E eu não vou dizer para você que nenhuma vez eu quis desistir, não. Eu acho que eu já até falei isso várias vezes, né? Então, na época, quando a gente se conheceu, eu estava realmente, assim, sem foco nenhum, né? Bem desanimada, estava trabalhando muito, né? Em vários plantões, super cansada, saía de um, ia para outro, né? E sem tempo para me dedicar ao meu negócio, que era aquilo que eu queria, que movia meu coração, né? Qualidade de vida. Exatamente, não tinha, Não tinha. né? Porque eu dizia que eu visitava a minha casa, mas morava na rua, né? Nos hospitais, né? Era saindo sempre de um para o outro, era 36 horas. Aí passava um dia em casa, dois, depois já estava aquele emendado de um hospital com o outro. Então isso não era o que eu queria, eu nunca quis, né? Não era isso que eu tinha desejo para minha carreira. Não que quem queira viver assim, você vai dizer, não, não pode, não. Aí é da opção da pessoa querer viver assim e se sentir bem com isso, mas eu não me sentia bem com isso, porque eu sempre fui próxima à minha família, eu sempre estive presente, eu sempre busquei a minha qualidade de vida, né? Então, quando eu me vi nessa situação, nesse turbilhão de cansaço, de plantões, eu dizia assim, meu Deus do céu, eu não vou para lugar nenhum desse jeito. Eu não quero isso. E eu não quero, né? E vim para o evento e já vim para o evento como sua mentorada, né? Isso. Já vim, já vim, mas assim, Então, quando você me ofertou, me apresentou a mentoria, eu fiquei pensando assim, eu disse, meu Deus, isso não vai rolar. Eu sabia que eu precisava. Eu sabia que eu precisava de um direcionamento, eu sabia que eu precisava de alguém que me botasse assim, ó, Andresa, tu vai ter que seguir assim, porque tu já faz isso. Só precisa de planejamento. E eu sabia que eu precisava de uma mentoria, porque assim, eu já tinha feito cursos de feridas que no meio, eles falam um pouco sobre posicionamento, sobre planejamento estratégico, mas é tão superficial, né? Então, eu sabia que eu precisava. Mas eu estava vivendo um momento financeiro muito crítico que eu via que isso ia impactar dentro da minha convivência familiar, né? Mas eu disse, não, eu vou trabalhar mais. Eu vou para poder pagar, eu vou trabalhar mais, eu vou atrás de paciente e assim foi. E eu lembro que eu falei assim, Dandara, eu posso te dar uma parte agora e a outra no próximo mês. Não lembro, eu acho que foi mais ou menos assim. E eu disse, não, agora eu vou.
tem que ir, porque senão não vai para frente, né? Então, Uma decisão. foi uma decisão. Decisão. Foi uma escolha que eu quis. E eu botei um prazo no que eu estava passando. A gente conversou sobre isso. Eu tenho uma meta. E essa minha meta eu vou cumprir. Porque tudo que eu inicio, eu quero terminar. E eu faço de tudo para terminar. Eu não gosto de parar no meio do caminho. Eu iniciei uma coisa e parei ali no caminho porque eu achava que não ia dar. Então, foi isso que aconteceu quando eu entrei na mentoria. Entrei insegura, com medo, achando que não ia dar certo, achando que mentoria também não era para mim. Mas como é que eu vou fazer uma mentoria se eu não tenho nada, assim, vamos dizer, para dar aquele passo realmente? Eu vou fazer essa mentoria para quê? Só para gastar dinheiro? E sem conhecer... A mentoria, foi o que você achou? E sem conhecer você, sem conhecer seu trabalho direito, porque foi bem rápido, né, essa transição, essa conversa. Eu disse, eu vou assim mesmo. Aí eu comecei a pesquisar seu Instagram, não viu você, no seu jeito. E aí eu disse, não, eu vou. E aí, mesmo nessa tímida, aquela coisa, né, calada, que prestando atenção, e aí eu lembro que o primeiro encontro da mentoria, que eu fiz com você, que foi em grupo, né, a primeira, e aí você falou sobre crenças, medo, né, crenças limitantes, medo, autoconhecimento, né, e aí muita coisa eu trouxe para mim. Muita coisa eu trouxe para mim, eu trouxe as coisas que vivi na minha infância, né, o relacionamento com meu pai, com a minha mãe. E assim, eu tenho uma coisa muito forte do meu pai e da minha mãe. Minha mãe, ela é muito, como é que eu posso dizer, tranquila. Para ela tudo é positivo. Nada para ela é negativo. Então, assim, ela pensa muito que tudo vai dar certo, que tudo é muito positivo, que aquilo que você se esforça, você consegue. Eu tenho isso muito da minha mãe, essa positividade. Já do meu pai, eu tenho mais a garra de construir as coisas, a garra de correr atrás, de ser mais dura comigo mesmo. Meu pai é duro com ele. Então, ele traz essa dureza, mas não de uma forma agressiva. Não. Você quer, você tem que conquistar aquilo que você quer. Nada é fácil. E ele sempre dizia isso, nada é fácil na vida. Então, se você quer alcançar isso, você vai ter que trabalhar para poder você conquistar aquilo. Então, é isso que eu trago de ensinamento do meu pai e da minha mãe. E aí, nessa mentoria, a gente viu que isso é muito forte, né? E eu trago isso comigo, até hoje, tudo que eu faço. Eu me entrego muito nas coisas, eu sou muito intensa nas coisas, mesmo porque sempre fui assim. Sempre fui assim, seja com amizade, com família, com filhos, com trabalho. Eu sempre fui muito de me entregar, né? De fazer as coisas bem feitas, de ter resultados bons. E quando eu comecei a me ver não tendo resultados dentro do meu negócio, isso me deixava triste, me deixava frustrada, né? É como você começar e estar andando em círculos ali e você não conseguir chegar em lugar nenhum. Aí você se frustra, acha que você não pode, que você não consegue, que você não vai para frente, que ninguém vai lhe olhar como aquele profissional. E aí você vai passando o tempo e você já não é tão novinha assim mais, né? E aí as coisas têm que correr um pouco mais rápido, né? Para poder você chegar no patamar que você quer chegar. Interessante, Andresa, porque naquele momento que eu conversei com você, após a primeira sessão, e você chegou e disse assim para mim, Dandara, eu vou enfrentar o meu medo. Eu tenho um projeto que estava no papel e eu não colocava para frente, porque eu tinha esse medo, algo me travava. E naquele dia, você se determinou a colocar o projeto para frente. Eu lembro que a gente conversou bastante, te estimulei, que justamente é a consultoria. Isso. Então, como foi todo esse decorrer desse tempo da Andresa se posicionar? Porque as pessoas têm muito esse receio de se posicionar. Nossa, eu tenho um projeto, mas quando começar a me posicionar, o que é que as pessoas vão pensar? O que é que as pessoas vão falar de mim? Como é que foi durante esse tempo? É porque posicionamento, muita gente relaciona posicionamento com imagem, né?
Claro que também faz parte do posicionamento, mas na verdade o que você precisa trazer é o que você quer entregar, o que você quer mostrar daquilo dali. Então, depois daquelas conversas que a gente teve, que eu tive aquela ideia da consultoria, né? Não era uma coisa que foi ali aleatória, não. Eu já pensava sobre isso, né? Como outras coisas que também a gente conversou depois e eu disse a você, eu já imaginava fazer isso, mas eu não sabia como fazer, né? Então a consultoria foi isso, foi uma coisa que eu já queria fazer, mas eu não sabia como, eu não sabia como iniciar, como quebrar esse paradigma de o que as pessoas vão pensar de mim. Ela já trabalha, porque eu também trazia isso comigo. Ela já trabalha, já é funcionária pública. O que essa menina vai fazer com isso daí? Né? Então, é como se as pessoas achassem, porque eu já trabalho, já tenho a minha estabilidade, eu não quisesse mais. Eu tinha que ficar ali, parada ali, estagnada ali naquilo dali e pronto, porque é a zona de conforto. Eu tinha ali a minha zona de conforto, mas eu queria ir além. Então, a consultoria foi isso, né? E na época foi algo assim bem rápido que eu estruturei, né? E consegui atingir ainda umas pessoas para fazer a consultoria. E foi uma transformação realmente ali, aquele momento de encontro com você, do evento, da mentoria, amadurecimento, não só pessoal, né? Não só profissional, mas também pessoal. Muitas coisas que eu fazia antes, eu não faço mais hoje, né? Porque a gente amadurece, né? E a gente vê que aquela vida que a gente tinha, não que eu vivia uma vida desregrada, não é isso, não, mas assim, eu vivia como muita gente vive, né? Trabalha, casa e só isso, tá tudo bem, né? Porque o que é que acontece? As pessoas hoje, elas sabem que para subir a um próximo nível, vai causar o quê? Desconforto. Ninguém quer sentir desconforto. Não, A gente sabe que não é fácil, é angustiante, sim, não é. mas para poder subir um próximo nível, é necessário, sim, passar pelo desconforto. E o interessante, Deus, porque nesse desconforto é justamente onde ocorre o processo do amadurecimento, onde a sua mentalidade ela começa a amadurecer também. Então, durante esse tempo, pessoas vão ficando no caminho. Exato. A gente começa a ter mais um olhar diferenciado. Eu tenho esse objetivo, então eu tenho que, de fato, me afastar de pessoas que às vezes até querem nos colocar para baixo. Exato. Mas essa pessoa gosta tanto de mim, essa pessoa é tão carinhosa, será mesmo? Quando você fala dos sonhos, dos seus projetos, o que é que essa pessoa ela fala? Ela te coloca para cima ou ela te coloca para baixo? Ou ela fala algo ali de uma forma Camuflada. de uma forma clamufada. Não, Andrés, isso não é para você. Olha a sua idade, você já está tão bem como funcionária pública. Deixa de invenção. É. Deixa de invenção, a palavra é essa. Deixa de invenção. Vai arrumar sarna para se coçar, vai arrumar problema. Tu já tá, né, aí no teu sossego, vamos dizer assim, né, no teu trabalho. Para que tu vai arrumar outra coisa para fazer? Eu sempre escuto isso, né? E assim, o empreender é algo que é transformador realmente, né? Transformador. É um desafio, todos os dias é um desafio, mas que é algo que, quando você vê o resultado daquilo dali, é surreal. E eu acho que eu tenho essa chama do empreendedorismo já em mim de muito tempo, né? Eu já fiz de tudo um pouco, já tive até loja de mesa posta já, né? Trabalhei com decoração de mesa, né? Então, assim, eu acho que eu tenho essa questão do empreendedorismo muito forte. Minha mãe era uma vendedora maravilhosa na época que, antes dela, quando começou a namorar com meu pai, né? Ela conta a história dela. E, assim, ela era uma vendedora incrível, né? Tinha reconhecimentos, aquela coisa na época. Então, eu acho que eu já trago isso de mim, né? Então, assim, na época de escola eu vendia, depois que fui para a faculdade eu vendia também, para me ajudar, apesar de já estar trabalhando.
E assim, aí montei uma loja de mesa posta, né? Trabalhei com decoração, isso foi na época da pandemia, né? Logo depois da pandemia eu botei a loja física, mas eu sentia que faltava algo. Eu sentia que eu precisava de alguma coisa a mais que eu não sabia o que era. E aí eu disse, não, não quero mais nada com comércio, não quero mais nada com a loja de decoração, eu quero empreender dentro da minha área. Eu quero empreender com enfermagem. Eu quero agora que eu encantava muitas pessoas e famílias com as mesas delas, agora eu quero levar isso para recuperar a saúde delas, né? Então eu fui e aí eu liquidei tudo, né? Fechei a loja e fui me especializar dentro da minha área. Me formei, comecei a procurar cursos e ir atrás de pós-graduação e assim começou essa empreitada, né, do conhecimento, da técnica para poder você se sentir mais capaz, né, e segura para poder você atender. E aí foi uma corrida contra o tempo, realmente, né, essa questão da busca pelo conhecimento, né, que você precisa ter, você precisa refinar cada vez mais o seu conhecimento para poder você realmente captar mais pacientes, né? Adquirir habilidades. Exatamente. Porque nós, seres humanos, nós somos capazes, sim, de adquirir habilidades nisso. Mas eu preciso procurar, eu preciso me esforçar para que eu adquira. É fácil, não é? Não. Mas aos poucos, com pequenos passos durante o caminho, vai conseguindo adquirir. Você falava, Andresa, relacionado que vendia na escola. Eu lembrei um dia desses, porque eu gosto também de empreender. De onde vem isso? E manhã, acho que eu fazia a terceira série, uns pastéis. Vende lá no colégio, brigadeiro. E eu vendia tudo. Chegava em casa amanhã, vendia tudinho amanhã. Falava assim, menina, como é que tu conseguiu vender tudo? Eu consegui. E esses dias eu refletindo, eu digo, meu Deus do céu, olha a Dandara, lá na infância, Exato. já tinha ali internamente a Dandara, assim, empreendedora, que gostava de vender, gostava de estar com o outro, de oferecer, no caso, o brigadeiro, que era muito gostoso, que mãe fazia. Então, de explicar, não só porque estava comprando o brigadeiro, mas a sensação do doce, do Paladar, né? Aquele paladar no momento. E eu fiquei, assim, bem pensativa, né? Foi um dia eu voltei, de fato, à minha infância. E eu quando eu digo, então tá explicado. Porque hoje a Dandara, com 31 anos, sente tanto essa vontade de empreender. Porque lá na minha infância eu fazia isso, só que eu não sabia. E eu gostava de fazer isso também. Então, às vezes, as pessoas, elas também precisam voltar lá no passado. Até para resgatar algo que hoje você consegue ter uma visão melhor, né? E aí você vai lá atrás e aí você consegue resgatar aquilo dali e aí você só vai lapidando, vamos dizer assim. Mas isso que é importante, o conhecimento. Isso, eu sempre falo. Quem empreende ou quem quer empreender tem que se autoconhecer. Porque vai chegar um determinado momento que você vai querer desistir, que você vai olhar para o lado assim, vai estar tudo caindo ao teu lado. Então, se você não tiver inteligência emocional também, se você não se autoconhecer, você se perde. Não quero, isso aqui não é para mim. Então, eu vou para outro nicho. E era muitas vezes assim que eu me enxergava, sabe? Às vezes, quando eu chegava do trabalho, eu chegava super cansada. E aí eu queria produzir, eu queria, mexer nas minhas redes sociais e eu não sentia vontade de produzir. Porque eu achava que aquele momento não era mais para isso. Naquele momento eu tinha que me dedicar aos meus 2 trabalhos, né? E assim, essa parte do negócio, do empreendedorismo, ficou para depois, ficou bem para depois. E aí eu ficava cansada, desanimada, e eu fazia, meu Deus do céu, e tudo que eu já investi? Não só de conhecimento, mas de equipamento, de material.
e aqueles pacientes que eu já tinha atendido, e aqueles pacientes que eu queria atender, né, que eu estava buscando para fechar um plano, fechar um plano terapêutico, e aí eu ficava pensando, meu Deus, se eu não fizer nada, eu vou perder tudo isso que eu já conquistei, né? Então, assim, foram anos de estudo, ainda estudo até hoje, ainda invisto nisso, e todos os materiais e equipamentos caros que eu adquiri para poder realmente trabalhar, estava tudo lá, parado. Porque eu não sentia vontade mais de fazer aquilo, porque eu vivia muito cansada, né? Então eu não conseguia mais ver aquilo dali como uma forma, vamos dizer assim, prazerosa, né? Então eu deixei tudo parado e quando eu disse assim, não, a minha meta vai ser até tal dia, depois daquilo dali, acabou, nem olho para trás. Teve algum momento que você parou e fez assim, isso não é para mim? Teve muitos momentos. Essa área aqui, eu vou investir em outra. Dentro do tratamento de feridas, não. Sempre, desde quando... Porque, assim, tratamento de feridas a gente não vê dentro da faculdade, assim, com tanta clareza, né? A gente vê mais, assim, quando você vai para o campo, né? Quando você vai para estágio, aí você vê uma coisinha ou outra. Mas não é uma coisa muito forte dentro da graduação. Mas aí, eu sempre gostei. Eu lembro que quando eu era criança, os machucados dos meus colegas da rua, era eu que fazia, né? Curativo. E meu pai eu lembro uma vez que ele cortou a cabeça, eu não lembro se ele bateu na ponta da porta do carro, eu que fui fazer o curativo dele. Chama a Andresa para fazer o curativo que eu sei que ela gosta. Então, eu já tinha isso em mim. Só que eu era criança, né? E você não sabe que aquilo dali que você vai levar aquilo dali como profissão. Você faz aquilo dali porque você achava que você gosta daquilo. E aí, mas no tratamento de feridas, não. Quando eu me formei, eu já sabia que era isso que eu queria trabalhar. Eu já sabia que era com isso que eu queria me dedicar dentro da minha carreira. Então, eu já saí da graduação com esse pensamento. Não foi algo assim que foi depois. Ah, não, eu vi uma pessoa falando sobre isso e aí eu quis fazer, achei bonito e quis fazer. Não, eu já saí, quando terminei a minha faculdade, eu já saí com essa intenção, que eu ia me especializar, que eu ia fazer cursos, eu ia adquirir conhecimento nessa área. E eu não me arrependo, né? Claro que dentro desse nicho, você vai lapidando e você vai afunilando o seu leque de atendimento, né? Porque se você ficar atirando, vamos dizer assim, né? Para todos os lados, você acaba não sabendo para onde é que você vai. Eu trato paciente queimado, eu trato paciente com pé diabético, eu trato paciente com ferida operatória, mas eu sou referência em quê? Aí eu comecei a pensar nisso, eu disse, não, o que é que eu mais gosto de fazer? E isso eu tive num simpósio que eu fui, e aí uma palestrante falou sobre pós-operatório, e aí ela começou a falar sobre e eu disse assim, rapaz, não é que eu gosto de ferida operatória? E eu me lembro que quando eu estava no meu trabalho, que tinha as pacientes que abriam as feridas operatórias, eu ficava em cima junto das enfermeiras junto para poder ver, para aprender a fazer o curativo. Então, assim, eu já gostava de ferida operatória. Mas ela estava esquecida lá no fundo do baú. E aí, nesse simpósio, com essa enfermeira, com essa palestra, Você teve eu disse, é isso que eu quero fazer, eu quero ser referência em pós-operatória. E agora, a partir desse, foi em 2024 também, e aí eu comecei a estudar sobre feridas operatórias. E hoje, o meu foco maior de atendimento é para pacientes de pós-parto, né, que de certa forma também atinge feridas operatórias, e pacientes de cirurgia plástica, né, que é todo um processo, né, de pós-cirúrgico. Então, foi aí que eu disse, não, agora vai. Agora vai, é esse nicho que eu quero seguir. É importante ter um foco. Exatamente, tem que ter. É quando você foca, expande.
Então, às vezes tem pessoas que ficam querendo atuar vários nichos, vários projetos e não consegue focar em nenhum deles da forma correta. Aí lá na frente, quando se frustra, o que é que acontece? Não é para mim, vou desistir de empreender. Aí vem aquele pensamento assim, isso não é para mim. Isso não é para mim. Não dá para mim, não tentei, né? Tentei, mas não deu certo. Exatamente. Mas é porque é necessário ter uma base, ter um projeto e você focar somente naquele projeto. Depois que ele já estiver da forma que você queria, você já alcançou suas metas diante daquele projeto, agora sim vou para um próximo passo, ou para um próximo nível. Então é importante ter essa clareza, onde muitas pessoas não têm. E quando a gente começa a empreender, Andresa, é bem interessante, porque começam a surgir vários insights. Eu digo por mim. Quantas vezes eu estou ali com os meus filhos, eles estão dormindo, então minha mente começa. Várias ideias. Mas eu tenho que voltar, não, Dandara. Mas antes que hoje, esse teu projeto, então vamos focar nele. Anota tudo, deixa ali de lado, mas um dia, quando você precisar, já vai estar anotado e você já estruturou. Talvez, claro, mais na frente, precise de algum alinhamento ali. Mas isso é muito importante. Focar. Que é isso que está acontecendo com você. Que no ano de 2025... Foi um ano bem intenso. Bem intenso. Andresa, assim, a cada sessão vinha evoluindo e eu ficava muito feliz. Andresa, você não está voando, você está decolando. Então, Andresa começou a receber aí convites de faculdades, aulas, pós-graduação, cursos. Conta um pouquinho como é que ainda está recebendo. Ainda, graças a Deus. Não, foi muito bom, realmente. Quando eu comecei a entender sobre posicionamento, né, eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre posicionamento, né, a ler um pouco mais sobre isso. E aí você começa realmente a se posicionar de uma forma diferente. Eu vendo vídeos antigos meus, vendo maneiras como as fotos, né, a maneira como fazer os meus posts, como tudo mudou hoje. E isso é fruto realmente de muita dedicação, porque empreender você precisa realmente se dedicar. Não é algo que você vai fazer de vez em quando, é algo que você precisa fazer constantemente. Tem que ter uma disciplina. Né? Então, assim, eu busquei realmente esse posicionamento. Comecei a estudar mais sobre isso, não só para ajeitar meu cabelo, comprar uma roupa bonita, uma maquiagem, fazer fotos corporativas, não é isso. Isso faz parte. Mas é como eu falei no início, o posicionamento é aquilo que você quer entregar para alguém. É que a pessoa veja ali em você a solução do que ela está precisando. Então, ela nutre um desejo daquilo que você pode servir para ela. Então, posicionamento para mim hoje é isso. Mas isso não foi uma coisa que eu aprendi há 2, 3 anos atrás, não. Né? Isso foi coisas que realmente foram de agora, né? Que eu vim realmente aprendendo, não só com você, como eu disse. Eu hoje estou fechando outra mentoria, né, que estou terminando, e essas mentorias, elas me fizeram realmente pensar de forma diferente, né, com você, com a outra profissional. Então, assim, são pessoas realmente direcionadas para negócios, para resultados, e era isso que eu precisava. Então, quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a enxergar, peraí, não é assim desse jeito, eu vou fazer assim. Então, eu comecei realmente a frequentar lugares certos, estar com as pessoas certas, não por interesse naquele momento, mas para poder ouvir como é que aquela pessoa falava, como é que aquela pessoa se portava, como é que aquele palestrante ele está lá na frente, como é que ele está falando, como é que ele se veste, como é que ele se porta às pessoas. Então, nesses ambientes é quando você realmente vai conhecendo mais esse meio. E aí eu comecei a frequentar mais lugares que não só de conhecimento técnico, científico, mas também que me mostrasse o meio de comunicação, como você se comunicar, como você falar melhor, como você se portar às pessoas, como você vai abordar as pessoas para você fazer aquela parceria. Né? Então, exatamente. Então, são nesses espaços que você aprende essas coisas. Porque nem tudo está no Google, nem em curso.
isso aí você vai realmente aprendendo, convivendo com essas pessoas, né? Dia a dia. No dia a dia. Então, quando eu comecei a frequentar esses lugares e comecei a conhecer outras pessoas e ver como essas pessoas se portavam nesses lugares, eu comecei a me posicionar melhor. E aí começou a surgir os convites, né? Uma pessoa que... Andressa, tu pode falar sobre ferida numa aula tal, na pós-graduação? Posso. Vou com a maior alegria do mundo. Falar sobre feridas, meu Deus do céu. Tô lá, né? E aí foram surgindo outros convites, né? No final do ano passado, eu fui convidada para palestrar, né? Num congresso em abril agora. Então, foram turmas de taping, aí eu me vi, eu disse, meu Deus, no dia desse eu era aluna, agora eu já estou ensinando outras pessoas como o tape é importante, né? Como funciona. Realizou meu evento. Realizei meu primeiro evento. Eu olhei Isso foi uma conversa, né? E outro dia eu estava até olhando minha agenda e na última conversa, acho que foi na última conversa que a gente teve aqui, quando eu vim para cá, eu até botei o bilhetinho, né, que você deixou, eu botei assim na minha agenda, aí eu tava mexendo na agenda outro dia procurando um negócio, aí quando eu folhei assim, que eu vi, eu disse, aquela reunião de Dandara foi a reunião de alinhamento do evento. O que a gente ia fazer no evento? Eu disse, meu Deus do céu, e eu realizei o primeiro evento ano passado. E assim, você já partindo pro segundo, e assim, e você vê que você fazer um evento dá um pouco de cansaço, né? De dor de cabeça. Em um ano realizei isso. E você, no final, você vê que você conseguiu, é gratificante, né? É muito bom você ver que deu certo, né? E que aquilo dali serviu para algumas pessoas, que eu tenho duas participantes do evento que hoje estão aí, né, empreendendo bem, né? Você tinha essa capacidade. Então, assim, é muito bom você ver isso, sabe, nas pessoas, né? O evento é para isso, né? É para as pessoas se acharem realmente. Às vezes ela até já sabe o que quer, só não sabe estruturar aquilo dali. E às vezes uma palavra, uma frase num slide, uma coisa assim, faz assim, eita, realmente, isso aqui dá para eu fazer dessa forma, né? Então, é muito bom, é muito bom. E a realização do evento foi incrível. E agora fazer outro, e eu vou fazer aqui, né, em João Pessoa. Porque eu tenho um laço muito forte aqui em João Pessoa. Você morar aqui, né? Eu tenho uma conexão muito forte aqui, eu me sinto super bem quando eu tô aqui, né? E eu disse, não, eu vou fazer um evento lá porque eu quero ver se eu consigo, né, captar também essas pessoas para poder elas entenderem o que eu vivi, né? O que eu vivi nessa minha trajetória, que não foi fácil, né? E a gente, quando já está num certo caminhar, né, da vida, vamos dizer, nada é muito fácil, né? E a gente se cobra também, né? Por que que eu até agora não consegui alavancar? Por que que até agora eu não consegui ter resultado positivo? Por que que eu não tive uma carreira assertiva, né? Então, você se cobra com relação a isso. E aí, quando eu me vi ano passado com tanta coisa acontecendo, chegou em dezembro de 2025, eu ainda estava recebendo convite já para 2026. Eu disse, nossa, que ano, que ano. Que ano incrível. E esse início de ano também está sendo muito bom, muito, assim, muitos pacientes, mais parcerias, né, com outros profissionais. Então, assim, para mim, tudo foi transformador. Desde o final de 2023, ali que eu comecei a minha empresa, né, a Cura Pele, e 2024 foi um ano de realmente de botar a mente, né, no lugar, e 2025 foi um ano de Fazer acontecer. de fazer super Então, se determinar. de fazer as escolhas certas, na verdade. Com as pessoas certas Isso. e o ambiente certo. Quando você falava relacionado ao ambiente, o quanto isso é importante, e tem alguns profissionais que ainda não enxergam dessa forma. Porque a partir do momento, por exemplo, que eu vou participar de um evento, ali eu vou me conectar com várias pessoas. Claro, é importante ser intuitivo? É. Mas ali também surgem várias amizades. Você hoje é uma
grande amiga minha. Dela de posicionamento, ela, né, vê essa questão de rótulo, né, de não se olhar, né, como a profissional que é empresária. Eu também tinha essa questão, né, na minha cabeça. E eu alimentava isso, né? Tanto que, assim, eu trabalho no, né, com obstetrícia, mas nunca apresentei meu trabalho para ninguém, né? Porque eles me conhecem ali como a técnica de enfermagem, né, que trabalha ali há mais de 20 anos, mas eles não conhecem meu trabalho lá fora. Então, eu, eu disse, não, eu tenho que parar com isso, eu tenho que tirar isso da minha cabeça, de me rotular dessa forma, e vou com calma, né, com a abordagem, né, para poder mostrar o que eu faço aqui fora. E aí eu conversando com uma médica, ela bem expressiva, falando sobre paciente e tudo, e aí eu disse, não, agora é o momento, agora eu vou entrar. Coração, né? Aí agora eu vou entrar na conversa, né? A gente estava conversando tudo, e aí eu peguei e falei, né? Eu disse, doutora, eu não sei se a senhora sabe, mas eu sou enfermeira também. Ela disse, eu sei, eu vejo, eu acompanho seu Instagram. Aí eu disse, que coisa boa, né? Tá lá no meu Instagram, eu acompanho. Eu disse, pois é, eu sou enfermeira também, eu trabalho com pacientes no pós-parto, pós-operatório, eu faço aquele acompanhamento no pré-parto e também no pré-operatório, faço consulta de enfermagem, eu sou enfermeira especialista em cuidados pós-operatórios, eu aplico tape. Ela disse, tu faz tape também? Eu disse, faço laser terapia. E aí eu fui falando dos meus serviços, né? E aí ela disse, pois pode deixar que agora as pacientes eu vou mandar para você. Já formou uma parceria. Aí já fiz uma parceria com ela. Então, assim, e aí depois eu fiz, tá vendo? E eu ficava naquele negócio. E aí, quando foi outra médica, eu também conversei, falei tudo. E ela, não, quando tiver paciente, eu vou mandar para você, nem se preocupe. Quantas Pode deixar. tem oportunidade. Exatamente. Parceria porque não se posiciona devido às crenças. Exato. E são fortes, né? E aí você acaba alimentando também essas crenças. E aí forma barreiras e você não consegue mais alavancar, você não consegue ir mais para frente. Porque as barreiras estão ali lhe travando de uma forma que você não consegue seguir em frente. Você não vai, você não ultrapassa aquilo dali. E isso às vezes é frustrante e você fica olhando assim deixa para lá, né? Deixa as coisas assim como estão, né? É mais fácil. É mais fácil. Andresa, e hoje, para poder otimizar o teu tempo com os teus clientes, eu sei que você utiliza aí a plataforma Saúde Flow, que é uma plataforma incrível, onde nessa plataforma tem agenda, tem um controle financeiro, tem também prontuário eletrônico. Me diz aí como é que tá sendo no dia a dia para estar utilizando essa plataforma, se você tá gostando. A plataforma ela é muito, muito boa e ajuda você a se organizar, né? Então, assim, eu uso o Saúde Flow, né? E, e eu coloco lá meus atendimentos, né? Como hoje o meu foco não é tanto estar com pacientes de pé diabético, que são pacientes que a gente demora mais o atendimento, é mais realmente para pós-parto, pós-operatório, e ali eu consigo organizar, né, as pacientes que eu atendi, né, os pacientes que eu atendi, os agendamentos que vão acontecer, as outras sessões, as outras consultas, e aí fica bem organizado ali na plataforma, e aí você não fica perdido, né? E tá tudo ali registrado, o prontuário, a sua consulta de enfermagem, o que você visualizou, você coloca, tem como você colocar foto, né, para você ficar acompanhando. Então, assim, Até para quem é enfermeiro, porque ele é para qualquer profissional da saúde, mas para quem é enfermeiro tem até a SAI também. Isso, tem a SAI também, que você pode fazer a SAI. Então, fica tudo lá. Quando você quiser ver, eita, paciente tal, deixa eu ir lá, você coloca o nome, e aí aparece tudo. É bem organizado. Você realmente, isso aí otimiza bastante, né? Que você consegue organizar melhor o seu tempo, né? Porque ficar escrevendo, não que eu não escreva, não, eu escrevo também. Mas às vezes não dá no momento para você abrir lá a plataforma, né? Porque você está ali envolvida, tudo. Então eu escrevo no meu receituário, eu escrevo tudo que eu preciso e aí depois eu vou lá e passo para a plataforma e fica lá tudo arquivado.
Então, assim, para mim foi uma mão na roda mesmo, a plataforma. Eu imagino, muito bom saber que você utiliza essa plataforma e que está te ajudando no teu dia a dia, nos teus atendimentos. Andresa, olhando para aquela profissional, aquela mulher, aquela mãe que estava lá naquele ponto A, com suas inseguranças, com seus medos, com seus desafios, com seus rótulos, suas crenças, e todo o percurso que você enfrentou para poder chegar, alcançar a Andresa do ponto B, que é hoje onde você está, que durante todo o processo, como vocês deixou bem claro, foi importante sim ter mentores na tua vida e, de fato, você se determinar, não, eu quero que isso aconteça, eu quero essa virada de chave, eu quero perder esse medo, eu quero seguir, eu quero furar a bolha, eu quero mostrar quem eu sou, os meus dons, os meus talentos. Andresa, que mensagem você quer deixar nesse podcast para as pessoas que vão assistir do mundo todo? A Andresa que se encontrava lá atrás e hoje onde a Andresa está. É bem profundo, né? Porque assim, para que essa Andresa que tá hoje, que eu vivo hoje, eu tive que ser a Andresa de um tempo atrás. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, todas essas incertezas, esses medos, eu não conseguiria estar onde eu tô hoje, né? Então, quando você chega em um momento da sua carreira que você percebe que você está andando em círculos, você precisa parar, você precisa se direcionar, você precisa reestruturar. Mas isso não é questão de ser fracasso, não. Isso não é fracasso. É você recalcular a rota, né? Aquilo que você acha que não estava dando certo, você tem que parar realmente. Peraí, eu vou parar agora, eu vou respirar e vou recalcular. O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu posso melhorar? Isso aqui deu certo, mas eu posso melhorar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É você parar, né, naquele momento e refinar o que você quer entregar, né? Então, foi isso que eu fiz. Para eu estar hoje, onde estou hoje, e onde eu sei que eu posso alcançar mais, eu tive que passar por tudo aquilo. Eu tive que passar pelo cansaço, pelo medo, pela insegurança, pelas minhas crenças, pelos meus bloqueios. Eu tive que passar por tudo aquilo. E fui derrubando cada um deles com calma, com serenidade, com conhecimento, com as pessoas certas. Então, eu fui realmente passo a passo para poder chegar até aqui. Então, eu acho que é isso mais ou menos que eu queria deixar, né? Que eu escuto muito, muito mesmo, e isso me deixa super feliz, é escutar sempre que as pessoas dizem que você é inspiração, você é uma inspiração. E eu fico muito feliz de ser uma inspiração, né? Eu fico muito grata por escutar isso e por ver pessoas falarem isso para mim. E eu quero que seja mesmo, para as pessoas entenderem que podem ir mais, que podem ir além, que podem ir através dos seus medos mesmo. E eu lembro que você falava muito isso para mim, vai com medo mesmo, né? E hoje eu tenho isso na minha cabeça, eu vou com medo mesmo. Hoje, quando eu aceito os convites, as oportunidades, depois eu fico, meu Deus do céu, meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir, né? E aí eu fico, não, se eu aceitei, é porque dentro de mim, eu sei que eu posso. Que é capaz. Que eu sou capaz. Então, eu acho que é isso que eu quero deixar aqui nesse podcast, nessa mensagem. É que você não deixe os seus sonhos, os seus objetivos e as suas metas guardadas lá no fundo do baú, não. Pegue elas. Se não deu certo naquele momento, pare, respire, recalcule e siga em frente. É importante respeitar o processo. Isso. E eu sempre digo também que nada é fácil, mas também não é impossível. Dá para fazer, né? Andresa, mais uma vez, muito obrigado por essa tarde, por esse momento. Realmente você é uma inspiração para mim também. É um orgulho ter você hoje como amiga, como uma mentoreada, como uma profissional.
E com certeza, cada palavra que foi dita aqui vai sim alcançar outras pessoas, que essa é a meta desse podcast. Então, gratidão também você que assistiu esse podcast junto comigo, com a Andresa. Te espero no próximo episódio.